Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para com todos os que o amam em sinceridade. Vamos continuar lendo Romanos, capítulo 5. Vamos ler sobre Adão e Cristo. Portanto, assim como... Sim, esqueci de dizer o título, embora todos já sabem. Estudos Bíblicos em Família, Maria de Lourdes dos Santos. Essa ideia nós tivemos, ajudados por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos certeza, meus amados irmãos, que as igrejas sérias vão fechar e não vão demorar muito. Porque a lei agora é para apoiar tudo que não presta, dizer sim a tudo, ter respeito a tudo. Não se fala em respeitar os mandamentos de Deus, nem o nome de Jesus, mas a tudo quanto o mundo aprova é para ter respeito. E a igreja de Jesus não vai suportar tanta humilhação. Brevemente ela vai fechar as portas. E os cultos bíblicos vão ser feitos em casa, os estudos bíblicos. Vamos começar no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja que nós não tínhamos vida espiritual. Por isso nós não conhecíamos a Deus. Nós íamos após os ídolos mudos e surdos, porque nós éramos iguais aos ídolos. Éramos mortos éramos vivos para o mundo de horror, de pecado, dominado pelo maligno, e mortos para Deus, para as coisas santas de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora, depois de termos sido iluminados, o Espírito Santo de Deus passou a morar no nosso espírito. Pela graça de Deus somos salvos, por meio da fé em Jesus. De tudo que Ele fez por nós valeu a pena. Nós não poderíamos fazer nada a favor da nossa salvação, mas Jesus fez tudo. Pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que não vos vanglorieis. Nós fomos justificados em Cristo para vivermos na prática de boas obras. As obras não salvam, mas são a prova da nossa salvação. Então, portanto, assim como por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, nós estávamos mortos até o dia que nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e nosso único Salvador, único caminho que nos leva a Deus. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e mulheres, porque todos pecaram. Por causa dos nossos pais Adão e Eva, o pecado deles, a desobediência deles, recaiu sobre nós todos. Então, quando nós nascemos do ventre de nossa mãe, nós já fomos lançados fora do ventre de nossa mãe como abortivos para Deus, vivos para o mundo de horror e mortos espiritualmente para a vida de Deus. Nós não tínhamos comunicação com o nosso Deus. Porque até ao regime da lei,
Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por exemplo, nós vivíamos debaixo da lei, querendo obedecer os mandamentos de Deus, mas nós não tínhamos condições, porque quem não errasse em um, errava em outro. E quem cai num, cai em todos. Então nós não tínhamos condições nenhuma de obedecermos os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus penetrou no nosso coração, depois que Jesus subiu ao céu, mandou o Espírito Santo morar no nosso espírito para nos dominar, nos dar domínio próprio e lutar por nós, porque os endiabrados que estão à nossa volta, querendo derrubar a igreja de Jesus, que somos nós. É grande a luta deles, mas o Espírito Santo vence a todos. Porque o Espírito Santo em nós luta constantemente a nosso favor. Graças a Deus por isto. Então, porque até o regime da lei, a obrigação da lei, né? Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque o pecado veio porque Deus amaldiçoou toda a descendência de Adão e Eva. Porque eles pecaram, traíram Deus por causa do maligno, o anjo que vivia ali no céu. Mas invejou Deus, quis ocupar o lugar de Deus, enganou a terça parte dos anjos, fez eles adorar o maligno, se fez adorar pelos anjos. E Deus não adota isso. Deus não suporta ver ninguém no lugar dele. Alguém no lugar dele, não, ele não suporta. Ele não dá o lugar dele a ninguém. Então, aquele maligno foi expulso do céu. E com ele arrastou, com a cauda dele de dragão, arrastou a terça parte dos anjos que ele havia enganado. E eles viraram demônios, anjos malignos. E ele, o chefe, que é o diabo, é o chefe dos demônios. E nós não temos nada a ver com eles, porque o Espírito Santo vive reinando no nosso espírito. Isto porque Jesus nos elegeu para Cristo, para o Pai. Ele nos regenerou para o Pai, nos entregou ao Pai. Sofreu, morreu aquela morte de cruz, morte destinada aos malditos, aos malfazejos, que já era um uso antigo desde o Velho Testamento, desde o do Deuteronômio, né? Que já se usava essa morte de cruz. Desculpem. Então, nós recebemos a maldição deles. Mas até Jesus sofrer a morte de cruz, derramar o sangue dele por nós, nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos inocentou, nos fez um com Cristo quando ele foi sepultado, depois de crucificado, né? Tiraram ele da cruz, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias ainda com os apóstolos aqui na terra. Depois ele subiu ao céu e tinha prometido aos apóstolos: eu vou para o Pai. Até Filipe disse: não mostra-nos o Pai, isto nos basta. Aí ele disse: Filipe, repreendeu Filipe, por não ter compreendido. Filipe, eu estou tanto tempo convosco e tu ainda me perguntas: mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Era o Pai que estava em Jesus, dando a vida dele por nós.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus triuno. É um só Deus que se manifestou de três formas, como Pai da criação, Filho na redenção, nos remindo de todos os nossos pecados, e Espírito Santo na consolação, morando no nosso espírito, fazendo do nosso espírito o seu templo aqui na terra. Veja o quanto nós somos importantes para Deus. De toda a criação de Deus, nós, os seres humanos, somos os mais importantes. Porque tudo vai ter fim, mas nós temos uma vida eterna. Todos aqueles que estão com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da criação do mundo, têm sua salvação garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os que ainda não aceitaram, mas no futuro vão aceitar. Antes da volta de Jesus, eles já terão aceito. Graças a Deus que nós já aceitamos. Já temos confiança e segurança. Somos um com Cristo. Temos acesso ao Pai, direto ao Pai. Sim. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porque Jesus assumiu a lei. Nós temos Jesus, temos a salvação eterna. E tendo a salvação eterna, nós não vamos desobedecer os mandamentos de Deus. Não vamos colocar ídolos no lugar de Deus. Nós não vamos fazer mal ao nosso próximo. Agora, aquela lei, os costumes foram tirados. Jesus disse, está aqui. Quem até do sábado é Senhor. Quando os fariseus censuraram Jesus, porque tu trabalhas no sábado, tu curas no sábado e ainda mandas o doente levar a cama dele. Ainda deixas os teus discípulos colherem espigas no sábado. Jesus disse, está aqui com ele próprio, quem até do sábado é Senhor. Porque Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham até hoje. Eles nunca pararam de trabalhar. Nossa matéria, nós podemos descansar o tempinho que nós pudermos. Mas o nosso descanso eterno chama-se Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Já entramos no descanso de Deus. Os costumes, não guardeis, como diz lá em Colossenses 2, não guardeis dias, nem meses, nem anos, nem luas novas, nem sábado. O sábado entrou também na embolada. Eram só costumes, foi tirado, porque o nosso descanso eterno é Jesus. Jesus Cristo, o Senhor. Então, entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Um Adão pecou, matou. O outro Adão, santo, puro, imaculado, nos salvou. Veja como é as coisas. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Não são sobre todos, porque são somente salvos aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muitos vão ficar para a perdição, porque não vão reconhecer em Jesus o seu Senhor. Nem eles têm culpa, né? Não nasceram para a salvação. O dom, entretanto, como na cruz, né? Jesus estava ladeado por 2 ladrões. Um
zombava de Jesus. Aquele está condenado ao inferno, está dormindo, não foi para o inferno ainda, ninguém está no inferno. Ele está debaixo do chão, no túmulo. O outro, quando ele disse, aquele ladrão maldito, disse com Jesus: te desce daí, não salvaste tanta gente, te salva a ti mesmo. O outro se doeu e disse: não digas tal coisa, nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí nada fez para merecer. Aí olhou nos olhos de Jesus, Jesus olhou nos olhos dele, ele disse: Senhor, quando estiveres no teu reino, te lembres de mim. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você veja, ele chamou Jesus de Senhor. Jesus é Senhor de tudo e de todos. Ele não é abaixo de nada. Ele veio abaixo da lei, porque ele tinha que cumprir a lei. Ele ia assumir a lei. Sem Jesus, ninguém pode obedecer um só mandamento, ainda jurando. Quando menos esperar, já fez, já aconteceu. Porque não tem força, não tem poder. É entregue ao maligno. É escravo do maligno. E quem tem Jesus tem poder, tem fé nele. Sim, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que foi Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, a maldição, sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, que foi a entrega de Jesus por nós, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que foi de Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, aumentasse a ofensa, mostrasse que a lei foi criada para nos mostrar o pecado. Mas Jesus nos trouxe vida, mandou o seu Espírito Santo morar no nosso espírito para nos dominar, nos dar domínio próprio. Então nós podemos garantir, não por essa carne fraca que ainda está no mundo, que nós erramos, nós só temos falhas. Erramos no pensamento, palavras e obras. Até com uma palavra que sair da nossa boca agrava qualquer pessoa. Nós devemos ter o maior cuidado, devemos nos entregar a Deus de manhã à noite, reconhecendo que o Espírito Santo de Deus está nos guardando e nos livrando de cairmos às tentações malignas. É por isso que nós garantimos, nós já estamos salvos, espiritualmente santificados em Cristo. Ninguém diga que é pecador, porque Jesus não vem buscar pecador. Ele vem buscar os santificados nele, no sangue, lavado no sangue dele. Creia, meu amado irmão e minha amada irmã em Cristo. E aqueles que ainda estão por se chegar através da palavra de Deus. Sim. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mostrasse as ofensas, que são muitas. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
A graça de Deus tem muito mais poder. O pecado dominava, mas a graça de Deus veio para nos cobrir, nos purificar, nos santificar, nos dar acesso ao Pai. Nós hoje podemos dizer: Pai, em nome de Jesus, me livre de todos os males e Ele livra. Sim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça de Deus pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos cantar um hino para a honra, louvor e glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura do teu peito, esse sofrimento não pertence a ti, pois sou eu quem te dá força e alegria e poder para caminhar. E no fim desse caminho a vitória chegará. Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que teus inimigos se levantem, em meu nome cairão. E no fim dessa batalha, tu serás um campeão. Toma posse da vitória que eu entrego em tuas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho para Moisés e o povo a pés enxutos atravessei. Operando eu, ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só para te fazer feliz. 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 Amém, Senhor Jesus. Que a graça de Deus, que a salvação imerecida, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar, que a união do Espírito Santo de Deus com a Igreja de Cristo seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Respondam, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo. Amém, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É sempre uma felicidade, meus amados irmãos. Felicidade completa, paz espiritual, a paz que o mundo não pode dar. Jesus nos deu essa paz. Você veja que tem hora que nós passamos tanta paz para quem ouve a palavra de Deus, que tem pessoas que choram. Outro dia eu cantei um hino, uma pessoa disse, quando terminei, ela disse: eu chorei, eu não aguentei. Eu disse: eu sei, não é para menos, porque a palavra de Deus, ela penetra no nosso espírito e ela faz morada, ela veio para ficar. Por isso, quando nós falarmos Jesus Cristo, nós temos que falar o Senhor, porque tem muito Jesus na cadeia preso, porque muitas mães, sem saber a grandeza, o valor desse nome, põe um nome nos filhos, Jesus, né?
mas não se pode, esse nome tem que ser respeitado. Só Deus merece esse nome. Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meu Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Eu acho que ainda dá tempo a gente orar o Pai Nosso, que eu amo essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu, Senhor Jesus, é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Se perdoardes a quem te fez mal, o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes a quem te fez mal, o vosso Pai Celestial de forma alguma vos perdoará as vossas ofensas. Amém, Senhor Jesus Cristo. É tão grande, meus amados irmãos, a graça de Deus é tão abundante que Deus não nos deixa ficar só para nós. Nós temos que passar para aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus, que é salvação imerecida. Nada fizemos para merecer. Jesus se entregou por nós na pessoa do Filho. Em Espírito Santo, ele veio em carne e deu sua vida por nós. Hoje nós podemos dizer: graças te damos, Pai Santo e bom, pelas tuas misericórdias sobre nós. Todos aqueles que em Jesus crê serão salvos. Jesus mesmo disse: todo aquele que em mim crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Se alguma pessoa morrer sem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque ele é uma pessoa perdida, uma alma perdida, um espírito perdido. Mas toda aquela pessoa que convida a confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, para a glória de Deus Pai, ele confessou ao mundo como aquele ladrão da cruz. Na última hora ele confessou que Jesus é o Senhor dele, porque ele ainda está aguardando, está no túmulo. De todas as pessoas que foram sepultadas, só Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Amém, meus amados irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.